Nosso evangelho deste 11º domingo do tempo comum é Marcos 4, de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para apresentá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. O reino de Deus não depende dos esforços humanos para se desenvolver. Essa é a primeira grande informação. É da vontade de Deus formar discípulos decididos em anunciar o seu reino, lutar pelo seu estabelecimento, tê-lo presente, mas cabe somente ao Senhor o seu crescimento. Então, esse primeiro dado diz respeito à iniciativa de Deus. A segunda parte é que é a resposta do homem, a nossa resposta. O homem lança a semente, mas espera que a terra faça a sua parte. A ele cabe simplesmente limpar, cuidar, mas sem nenhuma participação interna na planta. Isso aí já é um âmbito incapaz para o homem. O reino de Deus se desenvolve misteriosamente segundo os desígnios do mesmo Deus. São Gregório Magno diz que o homem lança a semente na terra quando introduz no seu coração uma boa intenção. Dorme quem já repousa na esperança da boa obra. Levanta-se de noite e de dia, pois progride entre as adversidades e as prosperidades, durante o tempo em que é incapaz de medir seus progressos. Mas, no entanto, sua virtude concebida é levada à perfeição. Quando, pois, concebemos bons desejos, lançamos a semente à terra. Quando começamos a agir de maneira reta, somos erva. Quando crescemos em direção ao aperfeiçoamento das boas obras, tornamos-nos espigas. Quando nos consolidamos na perfeição das mesmas obras, então produzimos o trigo abundante na espiga. Pois bem, o reino começa muito insignificante, do tamanho de um grão de mostarda, quase sem valor nem expressão. É a segunda parte do nosso texto. Assim como aconteceu com a vinda do Verbo Divino, feito uma criança, simples, pobre, rejeitada pela sociedade e sem expressão. Algo semelhante deu-se com os primeiros discípulos, homens pecadores, pobres. Aqui, entre aspas, vamos colocar o resto de Israel. Assim, uma vez sendo lançada à terra, a semente brota, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças que nas colinas do mar da Galileia atingiam até mesmo um pouco mais de 3 metros de altura. Da mesma forma, com relação a Jesus e seus discípulos, uma vez agindo totalmente aberto para Deus, mediante a seiva de Deus, seu poder, o Espírito Santo desenvolve-se e torna-se universal, simbolizado pelas aves, as nações nos seus ramos. Aquilo ou aqueles que eram tão diminutos aparentemente
ou mesmo de modo real. Há um verdadeiro convite à paciência, à esperança e à confiança, fundadas na fé e não em cálculos e invenções humanas. A graça de Deus é quem age, a fim de que seu reino se estabeleça e seja o lugar necessário para a salvação de todos. Desde o seu início, por vontade de Jesus Cristo, a Igreja pede ao Pai que envie o seu reino, caracterizado como amor, verdade, justiça, paz, solidariedade, compaixão, perdão, entre outras coisas. Em outras palavras, Jesus Cristo é o reino presente e atuante na história, no qual o amor se chamou oblatividade, que é a entrega total de si para o bem do outro. A verdade sendo ele mesmo em pessoa, revelando-se como a verdadeira vida, vivendo em solidariedade extrema, compadecendo-se de todos, realizando a justiça do Pai, perdoando a todos os que se convertiam de verdade e proclamando a paz. É ele, inclusive, a nova forma de se enxergar a realidade do mundo, a nova forma de pensar a humanidade e seu futuro, e o futuro de quem escolhe seguir decididamente sua palavra. Somente por ele haverá futuro, isto é, haverá frutos e colheita, mas também com a participação histórica, livre e responsável dos seus seguidores. Dos 3 grupos que lhe seguiam, os discípulos, a multidão e os escribas e fariseus, somente os que a ele acorriam com verdadeira fé é que se revelava o sentido das parábolas, da mensagem do reino, da verdade sobre Deus e sobre o homem. Em outras palavras, para se chegar a um maior entendimento de Deus, é necessário tornar-se discípulo de Jesus Cristo, ser amigo dele, viver em sua intimidade e largar a lógica de um mundo decaído, abrindo-se inteiramente aos seus ensinamentos. A multidão não consegue viver dessa forma, pois muitos buscam apenas seus interesses. Da mesma forma, os escribas e fariseus, que queriam sempre uma oportunidade para destruir Jesus diante de todos. Na verdade, eles cegaram diante do mistério da presença do Verbo de Deus, não conseguindo enxergar o Messias esperado e por ele o reino de Deus. De fato, quanto à expectativa da vinda do Messias, foram impacientes, violentos e orgulhosos, apegados às formas humanas de convencimento, como lógica, domínio da palavra, discussões apologéticas, triunfalismo, praticismo e precisões geográficas, matemáticas e quantitativas e, por último, autoconfiança. Jesus ensina o contrário. Paciência, comprometimento no sentido de ser desprendido e totalmente disponível à vontade de Deus, confiança e humildade. O discípulo deve se alegrar por fazer parte desse reino e, ao mesmo tempo, ser seu instrumento. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.